Mateus capítulo 6, versos 16 a 18. Diz assim as Escrituras Sagradas: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Aleluia. Queridos, quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, nós vamos perceber que a respeito deste princípio, a respeito desta prática espiritual chamada jejum, não existe uma regra rígida que deve ser seguida à risca. Não existe um mandamento específico a respeito do jejum. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, nós vamos observar que havia um único dia no ano em que a nação de Israel fazia a prática do jejum, que era no dia da expiação, o dia do perdão, que depois de um tempo se tornou o dia do jejum. Exatamente num determinado dia em que o povo fazia a expiação dos pecados de toda a nação, aquele dia era também um dia de jejum, um dia em que o povo afligia a sua alma. Embora não haja um imperativo acerca desta prática, a Bíblia está cheia de passagens acerca do jejum, e deixa claro que nós, os cristãos, também devemos ter essa prática como uma prática comum, como algo rotineiro dentro da nossa vida, para que a nossa vida espiritual seja também desenvolvida. Quando nós olhamos o capítulo 6 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, nós vamos ver Jesus falando a respeito de 3 práticas que são comuns na vida cristã. Dos versos 2 ao verso 4, Jesus fala a respeito das esmolas. Obviamente nós devemos entender que não são as esmolas como praticamos nos dias de hoje, em que alguém bate na janela do nosso carro e nós baixamos o vidro e damos ali uma moedinha de 25 centavos. Quando Jesus fala a respeito da esmola, Ele está falando de algo que nós podemos fazer em prol do nosso próximo, em prol de alguma pessoa. Quando Jesus fala de esmola, Ele está falando de serviço, está falando de oferta, está falando de algo que você faz em prol de alguma pessoa. Nos versos 5 aos versos 14, Jesus fala a respeito da oração, de como nós devemos continuamente, diariamente, ter uma vida de relacionamento e de comunhão com Deus. E nos versos 16 a 18, Jesus fala a respeito do jejum, formando aquilo que nós poderíamos dizer de o tripé da vida cristã. A vida cristã está firmada sobre um tripé de esmolas, de serviço às pessoas, de oração, que fala de um relacionamento com o Pai, mas também fala a respeito do jejum. E o que há de semelhante nessas 3 práticas, tanto no verso 2, no verso 5 e no verso 16, Jesus faz a seguinte expressão: tu, porém, quando deres esmola. Depois ele vai dizer: tu, porém, quando orares. E aí no verso 16 que nós lemos, ele diz: tu, porém, quando jejuardes. Ou seja, Jesus está dando a entender que essas práticas, elas precisam ser frequentes na vida de um cristão. O que é o jejum? Vamos entender um pouco a respeito da natureza do jejum. Se a esmola tem a ver com aquilo que fazemos para o nosso próximo, e a oração tem a ver com algo que nós fazemos em relação a Deus, eu posso dizer para você que o jejum, ele está mais relacionado a uma mudança interior, a um relacionamento que nós temos conosco, consigo mesmos. Por exemplo, o jejum fala de algo que nós desenvolvemos, de um desenvolvimento do nosso interior, do nosso íntimo. O jejum para nós é muito mais do que se abster de alimento. Querido, jejum não é regime. Jejum não é simplesmente você se abster de algo, de um alimento. Por favor, nesses dias não estabeleça
a seguinte questão: eu vou jejuar, mas nesses 3 dias eu vou jejuar de Coca-Cola. Coca-Cola não tem que ser jejuado, Coca-Cola tem que ser excluído da sua vida. Você pode dizer amém por isso? Coca-Cola tem que ser eliminado, não presta, é veneno. Eu já estou assim, acho que uns 95% livre da Coca-Cola, de verdade, praticamente eliminado da minha vida. Então eu nem lembro qual foi a última vez que eu tomei Coca-Cola. Então jejum é mais do que simplesmente se abster de alimentos. Jejum demonstra fome de Deus. Uau! Jejum é fome de Deus. O jejum demonstra que você tem mais prazer no alimento do céu do que no alimento da terra. Pastor John Piper, ele diz que quando comemos, nós nos alimentamos do pão dessa terra. Mas ele diz que quando jejuamos, nós nos alimentamos do pão do céu. Aleluia! Então quando você come o pão da terra, que é símbolo do pão do céu. Mas quando você jejua, você abre mão do pão da terra para quê? Para você poder se alimentar diretamente do alimento que vem do céu. Jejum é fome de Deus. Jejum é deleite em Deus. Jejum é saudade do céu. Aleluia. Jejum é você se deleitar em quem Deus é. E queridos, não tem nada de errado comer, não tem nada de errado se alimentar. Só que muitas vezes nós deixamos de desfrutar de algo do céu simplesmente por causa das coisas rotineiras dessa terra. E uma coisa muito importante a respeito do jejum é que o jejum não muda a Deus. Deus é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. O jejum não muda a Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. E Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Portanto, o jejum não tem como objetivo mudar a Deus, mas tem como objetivo mudar a nós mesmos. Quem mais muda, quem mais sai beneficiado depois de uma experiência de jejum é você mesmo. Aquele que sai mais edificado é você. Por quê? Porque o jejum tem o poder de romper a sua fé. Aquilo que os seus olhos naturais muitas vezes estão impedindo você de contemplar o sobrenatural, o jejum vem e rompe com essa barreira natural e faz você olhar além do material, além do natural, e faz você enxergar aquilo que Deus quer que você enxergue. Nós temos falado, queridos, nestes últimos cultos a respeito de nós sairmos da nossa tenda, da experiência que Deus deu a Abraão. Abraão, saia para fora da sua tenda, ergue a cabeça e olha para as estrelas dos céus e conta. E muitas vezes, por causa das circunstâncias, nós estamos impedidos de ver, estamos impedidos de contemplar aquilo que Deus deseja nos mostrar. E através do jejum, você está capacitado, você será capacitado por Deus para você enxergar além do natural e para você desfrutar do sobrenatural. Tem uma situação em que Jesus está com 3 dos seus discípulos no monte, Pedro, Tiago e João. Quando ele desce para o monte, está tendo uma confusão, e o pai de um certo rapaz que era lunático, ele estava endemoniado. Aquele pai pediu para que os discípulos de Jesus expulsassem o demônio dele. Os demais discípulos, os 9 discípulos, não conseguiram. Depois eles perguntaram: mestre, por que nós não podemos expulsar o demônio? Veja comigo o que diz em Mateus capítulo 17, versos 19 a 21. Olha só, diz assim: então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Verso 20. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Então segura aí, eles não puderam expulsar o demônio, por quê? Por causa da pequenez da fé deles. Pastor, não se expulsa demônios pelo poder do nome de Jesus? Sim, só que aquele demônio, ele estava tão resistente à determinação dos discípulos de Jesus no nome dele, por causa da fé pequena deles, que eles não conseguiram expulsar o demônio daquele rapaz. E olha o que Jesus diz no verso 21. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Então o jejum não vai mudar quem Deus é, mas
O jejum vai mudar aquilo que nós somos, vai fazer o quê? Com que a nossa fé cresça, com que a nossa fé rompa e a gente alcance coisas ainda maiores no mundo espiritual. Este ano de 2019, eu quero crer que você deseja crescer espiritualmente. Eu quero crer que você deseja que a sua fé seja edificada. Porque, queridos, Deus só realizará coisas na nossa vida por meio da nossa fé. Não existe outra forma de nós alcançarmos algo da parte do Senhor, senão por meio da fé. Tiago diz, olha, se alguém não tem sabedoria, peça, porém, a Deus que a todos dá liberalmente. Mas peça com fé, em nada duvidando. Por quê? Porque o homem que duvida é semelhante à onda do mar, agitada e impelida pelo vento. E Tiago diz o seguinte, não pense que tal homem alcançará alguma coisa do Senhor. Ou seja, nós precisamos desenvolver a nossa vida de fé. Nós precisamos que a nossa fé cresça, a nossa fé seja edificada para quê? Para nós alcançarmos coisas sobrenaturais que já estão disponíveis para nós nas regiões celestiais, mas por causa da nossa pequena fé nós não conseguimos acessá-las. Então o jejum, ele tem como objetivo romper a nossa fé, romper o nosso relacionamento com Deus. Agora, o que é importante é nós cuidarmos também com a motivação. Em todas as três práticas desse capítulo 6, a esmola, a oração e o jejum, Jesus fez uma alerta para os seus discípulos. Olha, não façam essas coisas com o objetivo de serem vistos pelos homens. Os fariseus, os religiosos da época, os judeus, quando eles davam esmolas, eles tocavam a trombeta diante dos homens. Quando eles iam orar, eles se colocavam em pé nas praças, faziam longas orações para quê? Para que simplesmente as pessoas vissem a espiritualidade que eles tinham. É para que as pessoas pensassem, uau, como ele é espiritual, uau, como ele ora bem, uau, como ele ajuda as pessoas. Querido, se nós fizermos as coisas para sermos reconhecidos pelos homens, já recebemos a nossa recompensa. E Jesus está dizendo, olha, com relação ao jejum não é diferente. Quando você jejuar, não se mostre contristados como os fariseus fazem. Antes, lava o teu rosto, unge a tua cabeça e faça isso em secreto. Para quê? Para que o teu Pai, que está em secreto, te recompense. Jesus com isso também está nos mostrando que tanto a esmola que nós praticamos, a oração que nós dirigimos a Deus, como também o jejum, essas coisas trazem recompensa para a nossa vida. Você perdeu a chance de dizer amém. Quando você dá esmola, quando você ora e quando você jejua, Jesus está dizendo, o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. Então essas três coisas formam um tripé na nossa vida cristã, e através delas nós podemos ser recompensados por Deus. Pastor, uma pergunta, então ninguém pode saber que eu estou jejuando, e agora? As pessoas aqui já sabem que eu vou jejuar. Queridos, a questão é o que? É a motivação com que você faz determinada prática. A questão é o porquê você está jejuando. Se é simplesmente para mostrar para as pessoas que você quer, que você é espiritual, você já recebeu recompensa. Agora a Bíblia está cheia de relatos, de experiências de homens, de mulheres que jejuaram. E aí, como é que nós sabemos disso então, se não pode falar para ninguém? Então, quando a Bíblia fala que você deve ungir, lavar o seu rosto, ungir a sua cabeça e fazer isso em secreto, é para que você faça como ao Senhor. Então às vezes não tem problema, o filho falar para a mãe, eu estou jejuando. Às vezes em casa, quando eu era solteiro, a gente tinha que falar para minha mãe, estou em jejum, hoje eu não vou comer, e vice-versa. Eu e minha esposa fazemos isso. Então a questão está fundamentada no quê? Na motivação com que você faz determinada prática, tá bom? Mas não tem problema você contar para um ou para outro, não, cara, estou em jejum, então segura a onda aí, não fica me oferecendo essas coisas boas para comer, irmão, porque só de sentir o cheiro já mata ainda mais a nossa carne, Então, fica esperto aí. Quanto tempo deve durar um jejum? A Bíblia não determina regras deste gênero. Portanto, cada um é livre para escolher quando, como e quanto jejua. Então nós vemos vários exemplos de jejuns durante
a Bíblia, né, que tiveram duração diferente. Então nós vemos alguns que jejuaram até a tarde. Lá no livro de Juízes, no capítulo 20, verso 26, fala que os filhos de Israel jejuaram até a tarde daquele dia. Aí nós vemos, conforme eu já disse, o dia da expiação. Eles jejuavam por um dia todo. Jejum de Esther e Paulo, no momento da sua conversão, o jejum durou 3 dias. Quando Saul morreu, o primeiro rei de Israel, o povo jejuou 7 dias. Imagina jejuar 7 dias pela morte de um rei. Interessante, né? 7 dias de jejum. Daniel jejuou 21 dias em favor da cidade de Jerusalém. O Senhor Jesus jejuou 40 dias no deserto. Moisés e Elias também jejuaram 40 dias e 40 noites. Moisés foi ainda mais além, ele jejuou naqueles 40 dias sem nada comer e sem nada beber. A respeito de Jesus, a Bíblia só fala que ele nada comeu. Então, pode ser que ele tenha sobrevivido ali também à base d'água, tá bom? Mas a Bíblia não fala um tempo determinado, um tempo rígido que essa, né, prática do jejum deve durar. Nós somos livres, queridos, para jejuarmos quando e quanto nós quisermos, tá? Então não existe uma regra fixa. Então tome cuidado até mesmo com alguns votos que você faz, tá? Por quê? Porque se você estabelecer um voto, você tem que cumpri-lo. Então às vezes você tem que ser um pouco flexível nessa questão do jejum, porque às vezes você estabelece, eu quero jejuar 5 dias. Cara, às vezes chega no segundo dia você está quase desmaiando. E ou por questões de trabalho, ou por outras questões, você tem que interrompa. Ou às vezes você estabelece jejuar 2 dias, mas você vê que a coisa está indo, e de repente você jejua 5. Então é melhor você deixar a questão em aberta, né? Deixa a questão em aberto, porque assim você consegue ir mais além, tá? Por isso que eu coloquei essas possibilidades. Você jejuar os 3 dias seguidos, você jejuar até a tarde, você jejuar até as 3 da tarde. O importante é que você tente, que você rompa na sua vida cristã, na sua vida com Deus. Eu quero rapidamente citar 3 passagens em que nós vemos a prática de jejum, não apenas por parte de um homem, mas por parte de toda uma nação. Nós vemos na Bíblia, queridos, pessoas que jejuaram individualmente, como Daniel, que eu disse, Moisés, Elias, o próprio Jesus. Nós vemos também exemplo de Neemias. Ou seja, a Bíblia está cheia de pessoas que jejuaram individualmente. Mas nós vamos ver aqui algumas vezes em que o povo de Deus jejuou coletivamente, como nós vamos fazer nos próximos dias. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Joel, no capítulo 1. Joel capítulo 1, verso 14. É muito importante você ler o Antigo Testamento, porque por mais que a sua leitura seja difícil, né, muitas vezes em algumas passagens, o Antigo Testamento está cheio de princípios, os quais nós devemos adotar ainda nos dias de hoje. E Joel capítulo 1, verso 14, está escrito o seguinte: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Qual é o contexto dessa passagem? O povo estava em um período de grande crise espiritual, crise moral, crise material. Toda fonte de provisão havia secado da nação de Israel. O trigo, que representava a provisão, havia sido cortado. O vinho também havia sido cortado, já estava em escassez. O azeite também. Deus havia mandado sobre a nação de Israel, como sinal do seu juízo, algumas pragas de gafanhoto. A Bíblia fala sobre o gafanhoto cortador, migrador, destruidor e o devorador. E Deus então, para que a sorte do povo pudesse ser restaurada, Deus convoca a nação de Israel para um tempo de jejum. Deus diz: promulguem um santo jejum, estabeleçam um santo jejum, convoquem uma assembleia solene, congreguem os anciãos, todos os moradores desta terra, e clamem ao Senhor e busquem ao Senhor. Aí no versículo 12 do capítulo 2, verso 12, diz assim, ainda assim agora mesmo, diz o Senhor,
convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com quê? Com jejuns, com choro e com pranto. Então a primeira coisa que nós vemos a respeito do jejum nesta passagem é que o jejum é uma forma de nós nos humilharmos diante de Deus. É uma forma de você se humilhar diante de Deus, de você rasgar o seu coração. E Deus está chamando no verso de número 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Deus está convocando o povo: voltem-se para mim, convertam-se a mim, voltem novamente para os meus braços. E como? Com jejum, com choro e com pranto. No verso de número 15 diz assim: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum. Perceba a repetição, proclamai uma assembleia solene. Agora olhe o versículo 16, irmão: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Ou seja, Deus não respeitou nem os recém-nascidos. Ele diz assim: saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Deus não respeitou nem a lua de mel do povo. Deus estava dizendo: saiam todos, congreguem-se todos. Para quê? Para esse tempo de humilhação, para esse tempo de sujeição, para esse tempo de quebrantamento diante de mim, na minha presença. Verso 17 diz: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Verso 18 diz: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Então essa humilhação, esse quebrantamento, essa rendição faz o quê? Faz com que Deus se mostre zeloso novamente para conosco. Faz com que Deus volte os seus olhos para nós. Faz com que Deus se compadeça do seu povo. É exatamente aquilo que está escrito em 2 Crônicas, no capítulo 7, verso 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Queridos, através do jejum nós estamos demonstrando o quê? Humilhação, quebrantamento e rendição diante de Deus. A segunda passagem que eu quero mencionar para você está no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 20. Verso 1 diz o seguinte, até o verso de número 4. Nós estamos no reinado de Josafá, um dos reis piedosos que a nação de Judá teve. E o texto está dizendo o seguinte: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: preste atenção, grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Ejadi. Então olha só, o rei Josafá estava liderando o reino de Judá, e ele recebe a notícia de que uma grande multidão estava vindo contra ele. Aí no verso de número 3, diz o seguinte: então Josafá teve medo. Houve alguma situação da sua vida que você teve medo? Houve algum momento na sua vida que você se sentiu apavorado? Que você se sentiu amedrontado? Que você se sentiu acovardado diante de alguma circunstância? O texto está dizendo que Josafá, diante daquela terrível notícia, ele teve medo. Mas ele não parou no seu medo. O texto diz o seguinte: e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Perceba que não apenas Josafá, mas todo o reino de Judá, todo o povo de Judá também foi convocado a jejuar e pedir socorro ao Senhor. Verso de número 4 diz isso: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Depois nós vamos ver
dos versos 5 até o verso 11, do verso 5 até o verso 11, o povo clamando ao Senhor, o povo dirigindo a sua súplica a Deus, o povo pedindo para que Deus pudesse intervir naquela situação. Agora veja o verso de número 12. Olha o clamor do povo: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão. Já teve situações em que você ficou amedrontado e você reparou que não havia forças em você mesmo para resistir a tal situação? Ou será que isso só acontece comigo aqui, um mero mortal? Existem situações na nossa vida que nós ficamos amedrontados e que nós podemos dizer exatamente como o povo nessa situação: Senhor, não há força em mim para resistir a essa situação que vem contra mim. Mas olha só, e ele diz assim: e não sabemos nós o que fazer. O pastor Edivaldo, alguns meses atrás, pregou uma mensagem sobre esse texto. Acesse o YouTube. Ele diz: olha, não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti, aleluia. Verso de número 15, veio o Espírito do Senhor sobre um profeta que diz o seguinte: dai ouvidos todo o Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Meu querido, eu quero dizer para você que a luta que você está passando não é sua. Talvez você não saiba o que fazer, talvez você esteja amedrontado, talvez não há força em você para resistir a essa grande multidão que vem contra você. Mas saiba que a peleja pela qual você está passando não é sua. Não se assuste, não tenha medo, porque essa luta é do Senhor. Aleluia. Verso 17 diz o seguinte: olha o que Deus diz: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aleluia. Eu estou aqui para dizer para você profeticamente: o ano de 2019 é um ano em que você não precisa temer, não precisa se assustar, ainda que as circunstâncias se levantem contra você como uma multidão se levantou contra o povo de Judá. Mas assim diz o Senhor dos exércitos: essa luta não é sua. Fique parado, tome posição e veja o salvamento e o livramento que Deus trará a você, porque o Senhor é convosco. Aleluia. Ah, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Olha o verso 18. Olha qual deve ser a nossa postura quando Deus fala conosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. O que ele fez? Ele se prostrou com o rosto em terra. E todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Quando Deus fala, isso precisa gerar em nós um quebrantamento. Quando Deus fala, isso precisa gerar em nós temor. Quando Deus fala, isso precisa nos levar a uma postura de adoração, a uma postura de rendição diante dEle. Queridos, nós precisamos ser um povo da adoração. Aliás, toda pessoa adora alguém. Ou a pessoa adora a Deus, ou ela adora aos ídolos. Não tem como servir a Deus e as riquezas. Não tem como servir a dois senhores. Ou nós adoramos a Deus, ou nós estamos adorando a demônios. Ou nós adoramos a Deus, ou nós estamos adorando ao diabo. Qual é a nossa postura quando ouvimos a voz de Deus? Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós éramos do mundo, nós éramos intensos. Nós ficávamos até 3, 4, 5, 6 da manhã cantando sei lá o que para Charlie Brown Jr., Raimundos, como eu era, como, o meu exemplo. Ficava lá, sei lá se você curtia. Eu não curtia o tal do só para contrariar.
Eu detestava aquele trem. Tu ri, né? Mas agora, meia horinha de louvor, ai, meu Deus do céu, que dor nas costas, eu tô ficando velho mesmo. É verdade, né, dona Luzia? A senhora concorda comigo? É uma pena e é digno de lástima que nós éramos muito mais intensos para o mundo do que nós somos intensos hoje para Deus. É por isso que eu não ligo de bater palma, de assobiar, de pular, de gritar, querido. Porque se eu fazia para o cão, fazia para o mundo, eu tenho que ser mais intenso para Deus. Fica aí o recado. Toma postura, meu irmão. Quer experimentar sobrenatural, mas que conversa é essa? Não aguenta adorar a Deus? Fecha parênteses. Aleluia. Verso de número 19 diz o seguinte: dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pensa no povo intenso. Verso 20: pela manhã se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Amém, Ari? Aleluia! Creia no Senhor e você estará seguro. Creia nos seus profetas e você prosperará. Creia no Senhor e creia naquilo que Deus fala por intermédio dos seus servos. Verso 21: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor em emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Através do seu quebrantamento, através do seu jejum, através do seu louvor, da sua adoração, da sua gratidão, a Bíblia está dizendo que eles começaram a cantar. Deus pôs emboscadas contra os inimigos deles. Deus não havia dito: olha, nessa luta vocês não vão ter que fazer nada, nessa luta vocês ficarão parados. Mas a única coisa que eles fizeram foi cantar ao Senhor, foi render graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Esta é a segunda passagem, queridos, que nós vemos um momento em que a nação de Israel se pôs a buscar a Deus em jejum, e Deus interviu na situação deles. E a terceira situação e última que eu quero mencionar está nos dias da rainha Ester. Naquele tempo, o império persa estava governando toda a terra, e Assuero toma a Ester como primeira dama, como a mulher que o acompanharia em todo o seu reino. A rainha Vasti, depois de se rebelar contra o reino, foi deposta da sua posição de primeira dama do reino persa, e Ester, que fazia parte do povo judeu, se torna a mulher do rei Assuero. O rei Assuero exaltou a um certo homem chamado Amã. Este homem foi exaltado no reino de tal forma que todos os servos do rei se inclinavam e se prostravam diante dele quando ele passava, com exceção de um homem chamado Mordecai. Mordecai era primo de Ester, e depois que o pai de Ester faleceu, Mordecai assumiu a paternidade de Ester. E Mordecai foi um homem muito importante, tanto para Ester como também para o reinado de Assuero. Em uma certa ocasião, um homem se levantou contra Assuero, dois homens se levantaram contra Assuero e queriam matá-lo. Estavam planejando matar o rei Assuero.
Mordecai descobriu aquela situação e ele fez uma delação premiada, estou brincando. Ele fez uma delação de modo que a vida do rei foi poupada. E por causa disso, o rei continuou, prosseguiu. Só que aconteceu o quê? Sempre que Amã passava, Mordecai não se inclinava e não se prostrava diante dele. Isso fez com que esse tal de Amã se enfurecesse de tal forma contra Mordecai. E não apenas contra Mordecai, mas também contra todo o povo judeu. E ele propôs ao rei Assuero que esse povo judeu era um povo rebelde. Era um povo que não gostava de obedecer às leis. E logo logo esse povo se rebelaria contra o rei Assuero e praticaria uma grande rebelião. O rei assinou um decreto, selou com o seu anel. E você vai ver em Esther capítulo 3. No verso de número 13 o seguinte. Diz assim: enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Então esse homem chamado Amã determinou que todos os judeus fossem mortos, aniquilados e destruídos num só dia. Não sobraria ninguém, não ficaria ninguém de fora. Seria um verdadeiro holocausto, como aconteceu muitas vezes na história do povo judeu. Mordecai sabe disso, é informado dessa situação. E a Bíblia diz no capítulo 4, no verso de número 3, assim: em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Ou seja, houve um grande quebrantamento, houve uma grande tristeza naquele povo, no povo judeu. E eles então passaram a fazer o quê? Eles passaram a jejuar e a clamar. Mordecai pede para que Esther, que naquele tempo era a rainha, a esposa do rei Assuero, Mordecai pede para que Esther intervenha, para que Esther fale com o rei. Mas Esther estava também amedrontada, porque naquele tempo ninguém se apresentava diante do rei sem que o rei chamasse. Até mesmo a primeira dama, até mesmo a rainha de todo o reino, não poderia se apresentar diante do rei se o rei não a convidasse, exceto se ele estendesse o seu cetro, dizendo: esta pessoa alcançou o meu favor. E Esther faz o quê? Olha só, verso de número 15. Qual é a resposta que ela dá para Mordecai? Verso 15 diz o seguinte: então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e fez segundo o que Esther havia ordenado. Depois dos 3 dias, depois do período de jejum, ao 3º dia, Esther se apresenta diante do rei. A sua vida estava em risco. Porém, quando o rei a vê, o rei estende o cetro em favor de Esther, dizendo: você alcançou o meu favor. E é tão interessante que o rei não apenas permitiu que Esther se aproximasse dele, mas o rei disse: o que você quer, rainha Esther? Faça-me a tua petição, e até a metade do meu reino se te dará. Uau, o rei estava naqueles dias, irmão, estava bonzinho. Esther faz a seguinte proposta: eu quero dar ao rei um banquete, não apenas ao rei, mas também a Amã, que havia feito o quê? A proposta de acabar com todos
os judeus. Agora lembra da história que Mordecai havia salvado a vida do rei? Lembra daquela conspiração de 2 súditos do rei para matar o rei? E Mordecai foi responsável em poupar a vida do rei? Lembram-se? Sim ou não? Aconteceu que a noite que antecedeu o banquete que a rainha Esther estava para oferecer ao rei, aconteceu que o rei perdeu o sono, irmão. Não sei o que aconteceu, eu sei na verdade, mas o rei perdeu o sono. E o rei mandou que trouxessem, é tão interessante essa expressão, mandou que trouxessem o livro dos feitos memoráveis. Olha, eu estou sem sono, manda trazer o livro dos feitos memoráveis, e eu quero que leia esse livro para mim, o que aconteceu, os feitos memoráveis em todo o reino. E aí, leram para o rei Assuero a respeito de Mordecai, o homem que estava jurado de morte, o homem sobre o qual havia um decreto de morte. Leram exatamente naquela passagem em que Mordecai havia salvado a vida do rei. E o rei pergunta: escuta, recompensaram a esse homem Mordecai? Que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? E responderam para o rei: olha, rei, não foi feito nada em favor dele. E aí o rei perguntou: quem está no pátio? E passava Amã. Aí o rei manda chamar Amã: Amã, vem cá. Aí olha no versículo de número 6 do capítulo 6, Esther 6, 6. Diz assim, ó: entrou Amã, o rei lhe disse, olha a pergunta do rei, irmãos: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim mesmo para honrá-lo? Irmãos, é interessante, né? Que homem egoísta, que homem egocêntrico, que homem que só estava pensando na sua própria honra. O rei pergunta para ele: o que fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Ele disse: esse cara aqui sou eu, não tem outro homem no mundo que o rei possa honrar. Verso 7 diz assim: e respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Ele estava pensando que a honra seria para ele mesmo. Mal sabia ele que a honra que o rei estava preparando era para Mordecai. Diz o verso de número 10: disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Sabe o que aconteceu? A honra que Amã estava procurando para si mesmo, essa honra foi destinada para Mordecai. Só que antes disso, Amã, tão furioso, tão enraivecido de Mordecai, de todo o povo judeu, que não se inclinava e não se prostrava diante dele, que ele recebeu o seguinte conselho da sua esposa e dos seus amigos: faz o seguinte, prepara uma forca de 25 metros, e essa forca será preparada para Mordecai, você vai matar ele. E Amã disse: é isso mesmo. Só que aconteceu o contrário. Aconteceu que o rei fez com que Mordecai fosse honrado e distinguido no reino, fez com que Mordecai andasse a cavalo na praça real, e todos pudessem dizer: assim se fará ao homem a quem o rei deseja agradar. Só que nesse mesmo tempo, a rainha Esther os chama para o banquete, chama a Assuero e chama a Amã. E o rei pergunta: rainha Esther, o que você quer que faça? E até a metade do reino se te dará. O rei estava bonzinho ainda. Aí no capítulo 7, verso de número 3, diz assim: então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei,
Desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Foi a proposta de Amã. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo o coração o instigou a fazer assim? Respondeu Ester: o adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no verso de número 7, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Sabe o que aconteceu? O mal que Amã havia intentado contra Mordecai e contra todo o povo judeu, esse mal foi revertido contra ele mesmo. Aleluia, aleluia. O rei Assuero disse o seguinte, aliás, alguns disseram para ele: Amã preparou uma forca para esse tal de Mordecai. O rei disse: é ele que vai para a forca. Queridos, eu quero dizer para você que existe um inimigo que deseja nos destruir, um inimigo que deseja nos aniquilar, um inimigo que deseja acabar com a nossa vida, e o nosso adversário se chama o diabo e Satanás. Só que eu quero dizer para você que aquilo que o diabo tem intentado contra nós, isso volta contra ele mesmo. Sabe por quê? Porque praga alguma chegará à nossa tenda, nenhum mal sucederá contra nós. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Porque o Senhor dará ordens a seus anjos a seu respeito, para que você não tropece em pedra alguma. Sabe o que você vai fazer? Você não vai temer o espanto de dia, nem a seta que volta de dia, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Você vai se refugiar no Senhor seu Deus, e lá você estará protegido à sombra do Onipotente Todo-Poderoso. Aleluia! E sabe o que aconteceu, irmãos? Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus! Aleluia! Sabe o que aconteceu? Que aquilo que Amã havia intentado, esse mal voltou contra ele. Estava determinado que no 13º dia do 12º mês do ano, todo o povo judeu fosse aniquilado, morto e destruído. Mas sabe o que aconteceu? Deus mudou a sorte do povo. Deus mudou a sorte do povo. Em lugar da destruição, Deus reverteu a situação, e ali Deus mudou a sorte do povo dele. Deus não permitiu que o seu povo fosse destruído. E a partir do 14º dia do 12º mês, foi estabelecida a festa do Purim, que é o que? É a mudança da sorte do povo de Deus. Eu estou aqui para profetizar para você nesta noite que a sua sorte vai mudar, que quando Deus restaura a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então se dirá entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Eu quero dizer para você, meu irmão, que no lugar do decreto de morte, no lugar do decreto de falência, no lugar do decreto de tristeza, de morte, de opressão, existe um decreto da parte de Deus. E eu estou aqui para dizer para você que quem tem a última palavra na sua vida é o Deus Todo-Poderoso, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Aleluia! Podem intentar o que for contra a sua vida, Deus muda a sua sorte. Verso de número 10 de Ester 7: enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou, e foi estabelecida a festa do Purim. Um dia não de morte, um dia não de luto,
Um dia não de tristeza, mas um dia de festa, um dia de alegria para o povo de Deus. Esther 9:18 diz assim: os judeus, porém, que se achavam em Suzã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15, e o fizeram um dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas, fizeram do dia 14 do mês de Adar, dia de alegria e de banquetes e de festa, e de mandarem porções os banquetes uns aos outros. Foi estabelecida esta festa, e daquele dia em diante, todos os anos, o povo judeu celebrava a festa do Purim. Era festa de alegria, era festa de porções, era dia de banquete, era dia de celebração, era dia de comunhão uns com os outros. Eu quero dizer para você, querido, que nós precisamos romper na nossa fé. Se nós pudéssemos contemplar, queridos, aquilo que Deus tem para nós. Se você pudesse ver o que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Se você pudesse contemplar os pensamentos que Deus tem a teu respeito, pensamentos de paz e não de mal. Sabe, muitas vezes nós ficamos tão presos, tão limitados à circunstância na qual estamos envolvidos. E nós passamos a murmurar, a nos queixar, e deixamos de nos humilhar, de nos render, de nos quebrantar diante de Deus. E assim deixamos de experimentar coisas sobrenaturais. E conforme eu disse nos últimos cultos do ano passado, este ano de 2019 é um ano de despertamento. Eu ministrei no dia 16 de dezembro, a respeito de um chamado de Deus para o louvor. Bendizei ao Senhor, ó casa de Israel. Bendizei ao Senhor, ó casa de Arão. Bendizei ao Senhor, ó casa de Levi. No dia 30, que antecedeu a nossa virada de ano, eu ministrei que Deus despertou o espírito de Zorobabel, governador de Judá, o espírito de Josué, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o resto do povo. Ou seja, havia uma plena união entre a liderança da nação e também o restante do povo. Sabe o que isso significa? Significa que nós somos um só corpo. Se um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre também. E é por isso, querido, que nós precisamos que você viva uma vida de comunhão com Deus, que você viva uma vida de relacionamento com Deus, que você busque a Deus de todo o seu coração, que você se entregue ao Senhor, que você se converta ao Senhor com toda a intensidade do seu ser. Sabe por quê? Porque se um membro do corpo fica frio, todo o corpo restante acaba sofrendo também. Mas se nós entendermos que nós somos membros deste corpo, e cada membro tem a sua importância e fizer a sua parte, nós vamos atrair o sobrenatural para este lugar. Sinais, prodígios, milagres vão acontecer. Nós vamos fazer, sabe o que? Nós simplesmente vamos começar a cantar e adorar a Deus. E as grandes coisas de Deus vão começar a acontecer neste lugar. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor e se coloque em pé.